Você sabia que quase 55 milhões de pessoas ao redor do mundo vivem com demência e um novo caso é diagnosticado a cada 3 segundos? Ainda mais alarmante é o fato de que a demência é agora a 7ª principal causa de morte globalmente. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Em muitos casos, esse declínio na função cerebral não se deve apenas à idade ou à genética. Estudos novos e chocantes revelam que alguns dos medicamentos mais comumente prescritos, sim, aqueles que estão no seu armário de remédios, podem estar sabotando silenciosamente seu cérebro. Especialmente se você tem mais de 60 anos, esses medicamentos podem estar encolhendo seu cérebro, acelerando a perda de memória e até mesmo o início da doença de Alzheimer. E a parte mais assustadora, você pode estar tomando eles diariamente sem saber o que estão fazendo com seu cérebro. Neste vídeo, estamos expondo 9 medicamentos populares que foram cientificamente ligados a sintomas de demência rápida. Certifique-se de ficar até o final, porque o medicamento número 1 é o mais perigoso de todos. É amplamente prescrito e poucas pessoas sabem o enorme dano que ele causa. Além disso, não vamos te deixar na mão. No final, vamos revelar 3 alimentos cientificamente comprovados que podem realmente prevenir a demência e proteger a saúde do seu cérebro naturalmente. Antes de começarmos, deixe-nos saber nos comentários abaixo de onde você está assistindo. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais vídeos como este. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Número 9. Antihistamínicos, primeira geração. Muitos idosos dependem de antihistamínicos de venda livre, como a difenidramina, frequentemente encontrada no Benadryl, para lidar com alergias, resfriados ou problemas para dormir. Embora pareçam inofensivos, esses medicamentos pertencem a uma classe chamada anticolinérgicos. Esses medicamentos bloqueiam um neurotransmissor no seu cérebro chamado acetilcolina. Pense na acetilcolina como um mensageiro que ajuda as células do cérebro a se comunicarem umas com as outras, especialmente quando se trata de memória e aprendizado. Sem o suficiente dela, a névoa cerebral se instala. Os lapsos de memória se tornam mais frequentes e, com o tempo, o encolhimento do cérebro pode ocorrer. Um estudo publicado na JAMA Internal Medicine descobriu que idosos tomando anticolinérgicos fortes diariamente por apenas 3 anos tinham um risco 54% maior de desenvolver demência. O que é realmente assustador é o quão sutil isso começa. Você pode notar que está esquecendo compromissos ou perdendo chaves com mais frequência. Mas com o tempo, esse leve esquecimento pode snowball em um declínio cognitivo completo. E como muitos desses antihistamínicos são vendidos sem prescrição, as pessoas assumem que são seguros. Mas para cérebros envelhecidos, o custo pode ser devastador. Número 8. Benzodiazepínicos. Se você já lutou com ansiedade, insônia ou espasmos musculares, há uma boa chance de seu médico ter prescrito um benzodiazepínico. Medicamentos como Valium ou Diazepam, Ativan ou Lorazepam e Xanax ou Alprazolam estão todos nesta classe. Embora possam oferecer alívio rápido e ajudar as pessoas a dormir ou relaxar, a forma como afetam o cérebro ao longo do tempo está longe de ser gentil. Os benzodiazepínicos funcionam aumentando a atividade de um neurotransmissor chamado GABA, que desacelera a atividade cerebral para criar um efeito calmante. Mas o cérebro não gosta de ser desacelerado indefinidamente. O uso prolongado desses medicamentos foi ligado a problemas de memória, confusão e até mudanças estruturais no cérebro. Um estudo no BMJ mostrou que pessoas que tomaram benzodiazepínicos por mais de 3 meses tinham um risco 51% maior de desenvolver a doença de Alzheimer. O que é mais preocupante é que muitos idosos são prescritos esses medicamentos para dormir. Então continuam usando por anos sem perceber o custo neurológico. Você pode começar a se sentir mais cansado durante o dia. Seus tempos de reação podem diminuir e você pode achar mais difícil acompanhar conversas. Esses não são apenas sinais de envelhecimento,
são sinais de que seu cérebro pode estar em apuros. Número 7. Inibidores da bomba de prótons. Milhões de adultos mais velhos tomam medicamentos como omeprazol ou Prilosec, pantoprazol ou Protonix e esomeprazol ou Nexium para reduzir o ácido estomacal e aliviar a azia ou refluxo ácido. Embora esses medicamentos sejam muito eficazes no tratamento de problemas gastrointestinais, eles podem estar fazendo algo muito pior nos bastidores. Inibidores da bomba de prótons foram ligados em vários estudos ao declínio cognitivo e a um risco aumentado de demência. A teoria é que, ao bloquear o ácido estomacal, eles podem reduzir a capacidade do corpo de absorver nutrientes essenciais, como vitamina B12 e magnésio, ambos cruciais para a função cerebral. Baixos níveis de B12 podem levar a confusão, perda de memória e até danos neurológicos. Um estudo alemão envolvendo mais de 73 mil idosos descobriu que aqueles que usavam regularmente PPIs tinham um risco 44% maior de demência. Idosos frequentemente usam esses medicamentos por anos, sem nunca reavaliar sua necessidade, sem saber que podem estar privando seus cérebros de nutrientes-chave. Se você notou que seu pensamento está mais lento, ou se você se sente mais confuso após as refeições, o culpado pode não ser a comida. Pode ser a pílula que você tomou antes de comer. Número 6. Antipsicóticos. Esses medicamentos poderosos como risperidona, ou risperdal, olanzapina, ou ziprexa, e quetiapina, ou seroquel, frequentemente usados em adultos mais velhos, para gerenciar sintomas comportamentais em condições como demência, esquizofrenia ou transtorno bipolar. Mas, ironicamente, embora às vezes sejam prescritos para acalmar a agitação em pessoas com perda de memória, eles podem, na verdade, estar piorando o problema. Antipsicóticos funcionam alterando os níveis de dopamina e serotonina no cérebro, que são dois produtos químicos-chave para motivação, prazer e cognição. Embora isso possa estabilizar comportamentos extremos, também reduz a atividade cerebral em geral. O resultado é frequentemente sedação, achatamento emocional e, mais perigosamente, um maior risco de declínio cognitivo acelerado. A FDA até emitiu um aviso de caixa preta para esses medicamentos, especialmente quando usados em pacientes idosos com demência, citando riscos aumentados de morte. Mas mesmo em idosos sem demência, o uso prolongado foi ligado a reduções significativas na função cerebral. Os pacientes podem se tornar mais retraídos, ter dificuldade em acompanhar conversas ou perder a capacidade de realizar tarefas simples que antes faziam facilmente. O que começa como uma leve confusão pode escalar para dependência total e perda de independência. É uma das ironias mais trágicas na medicina, usar um medicamento para acalmar o cérebro apenas para descobrir que pode estar apagando-o. Número 5. Auxiliares de sono, drogas Z. O sono se torna mais difícil à medida que envelhecemos e muitos idosos recorrem a auxiliares de sono como Zolpidem ou Ambien, Exopiclona ou Lunesta, ou Zaleplon ou Sonata, para ajudá-los a adormecer. Esses medicamentos são conhecidos como drogas Z, e embora possam ajudar a adormecer, eles não são tão gentis quanto parecem. Eles funcionam desacelerando a atividade cerebral, imitando a química natural do sono, mas fazem isso de uma maneira que interfere nos ritmos naturais do cérebro e nos processos de formação de memória. Quando você dorme, seu cérebro passa por diferentes estágios, incluindo sono profundo e REM, que são essenciais para a consolidação da memória e restauração mental. As drogas Z interrompem esse ciclo, levando a uma qualidade de sono inferior, mesmo que você esteja inconsciente por 8 horas. Pior, eles foram associados a sonambulismo, confusão e névoa cerebral no dia seguinte. Um estudo no British Medical Journal descobriu que idosos tomando drogas Z tinham um risco significativamente maior de desenvolver demência e até quedas devido à alerta prejudicada. Você pode notar que se sente mais grogue pela manhã ou mais esquecido sobre coisas básicas como nomes ou direções.
Isso não é apenas sono ruim. É seu cérebro lutando para acompanhar depois de ser sedado noite após noite. Para idosos já vulneráveis à perda de memória, essas pílulas podem estar empurrando-os para um declínio cognitivo de longo prazo, sem aviso. Número 4. Antidepressivos, tricíclicos. A depressão não é incomum em adultos mais velhos, especialmente com o aumento do isolamento, problemas de saúde ou a perda de entes queridos. Infelizmente, algumas das classes mais antigas de antidepressivos, especificamente antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina e doxepina, podem vir com um lado sombrio. Esses medicamentos também têm fortes efeitos anticolinérgicos, o que significa que bloqueiam a acetilcolina, que é o mesmo químico cerebral envolvido na memória e no pensamento que mencionamos anteriormente. Esta classe de medicamentos é particularmente arriscada para os idosos, pois o cérebro envelhecido já é mais sensível a mudanças nos níveis de neurotransmissores. O que começa como um antidepressivo leve pode lentamente prejudicar a cognição, causar sonolência e piorar o foco. Com o tempo, esses sintomas podem imitar ou acelerar a demência. Um estudo de 2015 publicado na JAMA mostrou uma relação dependente da dose entre medicamentos anticolinérgicos, como tricíclicos e demência. Isso significa que quanto mais você toma e quanto mais tempo você os usa, maior o risco. O problema é que muitos médicos continuam prescrevendo-os para idosos, apesar da disponibilidade de opções mais seguras. Então, se você ou alguém que você ama está tomando um antidepressivo tricíclico e mostrando sinais de confusão, problemas de memória ou redução da capacidade de atenção, pode não ser a depressão de forma alguma. Pode ser o medicamento causando os próprios sintomas que deveria ajudar. Número 3. Medicamentos para controle da bexiga. A bexiga hiperativa é um daqueles problemas irritantes e às vezes embaraçosos que muitos idosos enfrentam. Medicamentos como oxibutinina ou ditropan, tolterodina ou detrol e solifenacina ou vesicare são frequentemente prescritos para ajudar a controlar impulsos e reduzir acidentes. Mas o que não é tão amplamente conhecido é que esses medicamentos também são poderosos anticolinérgicos que novamente bloqueiam a acetilcolina no cérebro. Essa interrupção tem um efeito direto no desempenho cognitivo. De fato, um estudo conduzido na Universidade da Califórnia, São Francisco, descobriu que adultos mais velhos que tomaram esses medicamentos tinham um volume cerebral significativamente menor e desempenhavam pior em testes de memória em comparação com aqueles que não os tomavam. Os pesquisadores notaram encolhimento cerebral real em áreas responsáveis por memória, aprendizado e cognição. O que é verdadeiramente alarmante é quantos idosos são colocados nesses medicamentos por meses ou até anos sem reavaliar seus efeitos mentais. Se você notou mais confusão, dificuldade em planejar tarefas diárias ou simplesmente sentir que não consegue pensar tão claramente como antes, pode ser hora de olhar para o que está gerenciando sua bexiga e o que pode estar fazendo com seu cérebro. Número 2. Estatinas. Estatinas como atorvastatina ou Lipitor, simvastatina ou Zocor e rosuvastatina ou Crestor estão entre os medicamentos mais prescritos para idosos, comumente usados para reduzir o colesterol e o risco de doenças cardíacas. Mas enquanto protegem seu coração, eles podem estar colocando seu cérebro em perigo real. O colesterol é frequentemente pintado como o vilão, mas seu cérebro, na verdade, precisa de uma certa quantidade dele para funcionar adequadamente. De fato, o cérebro contém cerca de 25% do colesterol total do corpo, que é essencial para construir e manter neurônios, as células que transportam informações pelo cérebro. As estatinas reduzem o colesterol não apenas no sangue, mas também no cérebro, e isso pode interferir na produção de neurotransmissores importantes, como serotonina e dopamina, que ajudam a regular humor, memória e aprendizado. Alguns pacientes em estatinas relatam sentir nevoeiro mental, esquecimento ou incapacidade de se concentrar. Um estudo publicado no jornal Pharmacotherapy
descobriu que 75% dos pacientes que experimentaram problemas de memória viram melhorias após parar com as estatinas. Isso não significa que as estatinas são más, elas salvam vidas. Mas se você está enfrentando novos problemas de memória enquanto as toma, pode valer a pena ter uma conversa com seu médico sobre alternativas ou dosagem. Número 1. Medicamentos anticolinérgicos combinados. Chegamos à classe de medicamentos mais perigosa, ligada à demência rápida em idosos. Medicamentos anticolinérgicos combinados. Esses não são apenas um tipo de pílula, são medicamentos que combinam múltiplos efeitos anticolinérgicos em um único comprimido ou regime. Por exemplo, medicamentos para resfriado e gripe que combinam difenidramina com descongestionantes ou medicamentos gastrointestinais que contêm escopolamina e atropina ou até relaxantes musculares como ciclobenzaprina. O impacto cumulativo desses medicamentos é onde está o verdadeiro perigo. Quando tomados juntos ou ao longo do tempo, eles criam um efeito bola de neve no cérebro, esgotando a acetilcolina a níveis tão baixos que memória, aprendizado, foco e até funções básicas começam a falhar. Um dos estudos mais convincentes sobre esse tópico acompanhou 3.434 adultos mais velhos por um período de 10 anos e descobriu que aqueles com alto uso cumulativo de medicamentos anticolinérgicos tinham um risco 54% maior de demência. Isso independentemente de terem parado os medicamentos anos antes de os sintomas aparecerem. Esses medicamentos podem essencialmente agir como venenos lentos para o cérebro, especialmente quando misturados. A parte complicada é que eles são encontrados em tudo, desde xaropes para tosse até auxiliares de sono e pílulas antináusea. É por isso que os idosos muitas vezes nem sabem que estão tomando múltiplos anticolinérgicos de uma vez. E é por isso que esse grupo de medicamentos está no topo da lista de perigos. É silencioso, é sorrateiro e afeta milhões. Agora que passamos pelos perigos escondidos desses medicamentos, vamos mudar para algo mais esperançoso. Pesquisas mostram que certos alimentos naturais podem apoiar ativamente a saúde do cérebro, reduzir a inflamação e até diminuir o risco de declínio cognitivo. Aqui estão os 3 alimentos de destaque que todo idoso deve considerar adicionar à sua dieta hoje. Número 3. Mirtilos. Você pode ter ouvido antes que os mirtilos são frequentemente chamados de frutas do cérebro. Essas pequenas frutas vibrantes estão carregadas de antioxidantes, particularmente antocianinas, que ajudam a combater o estresse oxidativo no cérebro. O estresse oxidativo é como ferrugem se acumulando nas células do cérebro, danificando-as ao longo do tempo. Mirtilos mostraram em estudos melhorar a memória e atrasar o envelhecimento cerebral em até 2 anos e meio. Em um estudo da Universidade de Cincinnati, adultos mais velhos que consumiram suco de mirtilo diariamente mostraram melhorias significativas em testes de aprendizado e memória em apenas 12 semanas. Eles são fáceis de adicionar ao cereal, smoothies ou apenas lanchar durante o dia. E cada mordida é como uma armadura para seu cérebro. Número 2. Peixes gordurosos. Peixes gordurosos, especialmente salmão, sardinha e cavala, são ricos em ácidos graxos ômega 3, particularmente DHA, que é um componente estrutural importante do cérebro. O DHA ajuda a manter a integridade dos neurônios, suporta a comunicação entre as células cerebrais e reduz a inflamação, que pode danificar o tecido ao longo do tempo. Uma meta-análise no Journal of Alzheimer's Disease descobriu que pessoas que comiam peixe pelo menos uma vez por semana tinham um risco 60% menor de desenvolver Alzheimer em comparação com aqueles que raramente ou nunca comiam. E não é só sobre prevenção. Os ômega 3 podem até ajudar a retardar a progressão em aqueles que já têm comprometimento cognitivo leve. Apenas 2 porções de peixes gordurosos por semana podem fazer uma grande diferença na sua saúde cognitiva. Número 1. Vegetais folhosos. Vegetais folhosos, particularmente couve, espinafre e couve galega, estão repletos de vitamina K,
luteína, folato e beta-caroteno. Cada um desses nutrientes desempenha um papel crucial na proteção das células cerebrais, melhorando a memória e apoiando a saúde cognitiva a longo prazo. Um estudo publicado na Neurology descobriu que pessoas que comiam 1 a 2 porções de vegetais folhosos por dia tinham a capacidade cognitiva de alguém 11 anos mais jovem que sua idade real. Isso não é apenas manter-se afiado, é voltar o relógio no seu cérebro. Você pode refogá-los, adicioná-los a sopas ou misturá-los em smoothies. De qualquer forma, esses verdes são como combustível para uma mente mais nítida e resiliente. No final, se você é um idoso ou alguém cuidando de um ente querido envelhecendo, essa informação é crucial. Frequentemente confiamos em medicamentos para nos ajudar a sentir melhor, dormir melhor ou acalmar. Mas às vezes, essas mesmas pílulas estão silenciosamente prejudicando o órgão mais vital de todos, seu cérebro. A parte mais assustadora é o quão sutil tudo começa. Um pouco de esquecimento, um compromisso perdido, dificuldade em lembrar uma palavra. Esses não são apenas sinais de envelhecimento. Podem ser bandeiras vermelhas acenando a toda velocidade. A boa notícia é que o conhecimento é poder. Agora que você sabe quais medicamentos carregam os maiores riscos, você pode agir. Converse com seu médico, explore alternativas e apoie seu cérebro com os alimentos certos. Porque a demência não acontece da noite para o dia, mas pará-la começa hoje. Agora, queremos ouvir você. Você ou alguém que você conhece experimentou problemas de memória enquanto tomava algum desses medicamentos? Quais alimentos você adicionou à sua dieta para proteger seu cérebro? Compartilhe conosco suas experiências e opiniões nos comentários abaixo. Adoramos ouvi-las. Obrigado por assistir.